Eu deveria ter lido os sinais. Eu devia ter percebido o cheiro de ozônio antes da tempestade, mas estava cego, mergulhado na miopia mais perigosa que existe. A confiança cega em um sócio. A Sigma Tech não era apenas o meu negócio, era a minha identidade. Eu a construí com o suor das madrugadas, digitando linhas de código em um escritório que cheirava a café velho e ambição. Vitor chegou 1 ano depois, trazendo consigo o brilho social que eu nunca tive. Ele era o rosto polido, o mestre em networking, o cara que sabia transformar código binário em dinheiro vivo. Eu era o motor, ele era o mapa. Por 5 longos anos, essa simbiose foi perfeita. Nos últimos 2 anos, a balança pendeu. Eu negociava cada contrato técnico, validava cada framework e dormia no máximo 4 horas por noite pensando em como melhorar nosso produto principal. Vitor? Ele começou a delegar a responsabilidade e a acumular o luxo. As viagens de negócios para fechar portas em Nova York ou reuniões estratégicas no exterior tornaram-se a regra, não a exceção. Eu o defendia para a equipe, dizendo que ele estava abrindo as trilhas para o nosso futuro, enquanto ele apenas abria as portas dos restaurantes mais caros. Eu era um tolo. O dia em que a minha vida virou um recibo começou não com um grito, mas com um sussurro. A Lúcia, minha secretária, me abordou no hall. Ela era sempre discreta, mas naquele dia seu rosto estava pálido e seus olhos vermelhos. Ela cheirava a medo. Ele pediu para o senhor ir ao escritório dele. Agora, sozinho. A urgência e a tristeza em seu tom me atingiram como gelo. Cheguei ao poleiro de Vitor. Seu escritório tinha a melhor vista panorâmica da cidade, um símbolo do sucesso que construímos. Estava assustadoramente vazio. A mesa de mogno nua, sem papel, sem fotos, sem sequer uma marca de copo. A porta do armário estava entreaberta, revelando gavetas vazias. Ele havia feito uma mudança metódica e fria, como a de um ladrão que limpa a cena do crime. E então, eu vi. No centro exato do mousepad, onde seu punho deveria estar, havia um pedaço de papel. Não era uma carta de despedida, nem um memorando. Era a frieza brutal de um recibo bancário impresso. Minhas mãos tremeram quando peguei o papel. Olhei para a data. Ontem. Olhei para o valor. Era um soco no estômago. Um número que resumia toda a minha existência corporativa. 32 milhões de reais. E a descrição era o golpe final. Transferência de participação acionária. Compra integral da Sigma Tech S.A. Destino, Vitor Siqueira. A Sigma Tech tinha sido vendida. Toda ela. Para a Monolith Corp, nossa arqui-inimiga no mercado. Sem o meu conhecimento. Sem a minha assinatura. Meu cérebro não processou a fúria primeiro. Processou o vazio. Meu mundo, construído em 5 anos de suor, sacrifício e ambição, tinha sido trocado por um pedaço de papel. Eu não estava apenas falido, eu estava aniquilado. E a única pergunta que importava era: como diabos ele fez isso, já que éramos sócios iguais? O silêncio do escritório era ensurdecedor. Minha primeira reação foi ligar. O telefone de Vitor estava fora de área. A segunda reação foi buscar a voz da razão. Dr. Carvalho, preciso de você agora. É sobre a Sigma Tech. O Vitor... Alexandre... Ele me interrompeu, a voz tensa e apressada. Sinto muito. Não posso mais representá-lo. Fui informado que a Monolith Corp detém agora 100% das ações e me pediu para me retirar para evitar conflito de interesses. Eles se encarregaram de toda a documentação legal. Ele se encarregou. Vitor havia comprado a lealdade do nosso próprio advogado junto com a empresa. A Monolith Corp não estava apenas comprando a Sigma Tech. Eles estavam comprando a rede de apoio que me restava. Corri para o cofre, para o contrato social. Na teoria, o muro de proteção era inabalável. 50% das ações para mim, 50% para Vitor. Uma venda integral exigia a assinatura de ambos, autenticada em cartório, um acordo mútuo de sócios fundadores. Eu não tinha assinado. Eu jurava que não tinha. O pânico cedeu a uma busca metódica, página por página, até o artigo 7.3, que tratava da transmissão de cotas entre sócios. Ali estava ele,
O câncer no tecido do documento que Vitor havia semeado 2 anos antes, durante uma reestruturação de capital que ele alegou ser uma formalidade fiscal rotineira. O parágrafo era um labirinto de jargões que, em essência, dizia: em caso de ausência prolongada ou comprovada incapacidade de um dos sócios, a participação do sócio ausente poderá ser temporariamente administrada pelo sócio remanescente, que terá plenos poderes para negociar e executar a venda da empresa, mediante a apresentação de declaração de autorização especial junto ao cartório, desde que o valor da venda seja repassado integralmente ao sócio ausente em até 90 dias. Declaração de autorização especial. 4 palavras que resumiam minha ruína. Liguei para o cartório que Vitor usava. Usei meu nome, meu CPF e o nome da Sigma Tech. A atendente confirmou com o tom monocórdico de quem lida com tragédias o dia todo. Sim, senhor Alexandre. Consta aqui que há 4 meses foi registrada uma declaração de autorização especial, assinada pelo senhor, autenticada por um tabelião, autorizando o senhor Vitor Siqueira a negociar e alienar sua parte. Meu estômago afundou. A voz do meu pai ecoou na minha cabeça. Nunca assine nada sem ler, Alexandre. Eu me lembrei da noite, há exatos 4 meses. Um jantar de gala, celebrando um contrato gigantesco. Eu estava exausto, bêbado de sucesso. Vitor, sorridente, me trouxe uma pasta de couro. Documentos fiscais urgentes, Alexandre. Precisamos disso para liberar o capital de giro antes da meia-noite. Assine aqui, a Lúcia autêntica amanhã. Eu confiei. Ele havia submetido uma folha em branco, com a tal declaração escondida por baixo de uma folha de rosto, e eu assinei, autenticando minha própria destruição com um gesto de cansaço e vaidade. Ele não precisou forjar minha assinatura. Ele me fez trair a mim mesmo. O recibo que Vitor deixou não era um pagamento, era uma provocação, uma contagem regressiva. A cláusula lhe dava 90 dias para depositar a minha metade do valor de fachada. Eu não queria os 16 milhões de reais sujos dele. Minha vingança não era mais um desejo, era uma necessidade visceral, e eu tinha 90 dias para executá-la. A primeira coisa que fiz foi sumir. A Monolith Corp invadiu o prédio da Sigma Tech na manhã seguinte, trocando senhas e servidores. Eu já não tinha acesso a nada. O escritório que era o meu lar era agora o covil do inimigo. Eu aluguei um quarto minúsculo, sem janelas, iluminado apenas pela luz azulada do meu laptop. A miséria física era um lembrete constante da minha humilhação. Eu tinha apenas 2 certezas para construir o meu plano. A fraude. O valor de 32 milhões era risível. A Sigma Tech valia, no mínimo, 100 milhões de reais. Vitor estava roubando 16 milhões de mim agora, mas o preço real da traição era exponencialmente maior. O tempo. Eu tinha 90 dias para agir, antes que o dinheiro entrasse na minha conta, o que tornaria a transação legalmente muito mais difícil de ser desfeita, validando o contrato viciado. A vingança no meu mundo não seria com armas ou ameaças. Seria com informação, com lógica e com o meu código. Eu tinha que atacar de dentro, usando o que eu construí. Eu precisava de uma conexão física com a rede da antiga Sigma Tech. Durante a fase inicial da empresa, quando éramos só eu, Vitor e um estagiário, eu havia inserido uma pequena porta dos fundos no núcleo do nosso sistema de gerenciamento de clientes. Era uma brincadeira, um acesso de superadministrador que eu usava para resolver problemas urgentes nos finais de semana. O login era o nome de batismo do meu primeiro cachorro e a senha, a data de aniversário da minha avó. Segredos que Vitor, o homem que mal se lembrava do meu aniversário, jamais saberia. Naquela semana, vestindo uma camisa de faxineiro emprestada e um crachá de identificação falso que eu mesmo plastifiquei, entrei no prédio. A segurança, agora da Monolith Corp, era nova, arrogante e desinteressada. Eu me misturei à equipe de limpeza, sentindo o cheiro de desinfetante e o calor dos servidores. Eu sabia exatamente para onde ir. A sala principal de data center. Lá me ajoelhei e, fingindo limpar cabos, conectei um pequeno dispositivo USB personalizado que eu chamei internamente de aspirador de pacotes. Ele estava configurado para roubar apenas uma coisa:
As novas credenciais de acesso da Monolith Corp à rede principal da Sigma Tech, capturando o tráfego de dados de integração. O processo levou 15 minutos de suor frio escorrendo pela nuca. Eu senti cada segundo. Voltei para o meu quartinho. O dispositivo funcionou perfeitamente. Eu tinha os novos IPs, as novas chaves de criptografia e, o mais importante, a senha mestra de rede que a Monolith usava para orquestrar a migração. Eu estava dentro, como um fantasma em meu próprio lar, um super-administrador invisível. Acessando a rede com plenos poderes, graças ao meu backdoor, comecei a monitorar a comunicação de Vitor, agora diretor de estratégia digital da Monolith Corp. Eu mergulhei nas trocas de e-mails criptografados entre ele e o CEO da Monolith, Marcos Vasconcelos. Eu esperava encontrar a prova de um suborno. O que encontrei foi a prova de uma conspiração de nível federal. A Sigma Tech não valia 100 milhões de reais como eu pensava. Ela valia mais de 500 milhões de reais. No ano passado, eu havia trabalhado no projeto mais ambicioso da minha carreira, um algoritmo de otimização de inteligência artificial que revolucionava a alocação de publicidade digital, tornando-a 95% mais eficiente. Eu o havia chamado de algoritmo Ômega. Eu o mantive em segredo absoluto de Vitor, dizendo que ainda estava em fase beta interna e não havia sido validado. O que Vitor fez foi um ato de traição tripla. O roubo do Ômega. Ele obteve acesso não autorizado ao código-fonte final do algoritmo Ômega e o apresentou secretamente a Marcos Vasconcelos. O esquema de preço. Vasconcelos percebeu que, com o Ômega, a Monolith Corp poderia esmagar 80% do mercado de mídia digital em 12 meses. Eles não queriam pagar o preço real de 500 milhões de reais. Eles elaboraram um plano para roubá-lo. A recompensa secreta. Eles combinaram o preço de fachada, sabendo que Vitor me pagaria 16 milhões e o restante seria pago a ele em ações não registradas da Monolith Corp e um bônus de performance que totalizava mais de 200 milhões de reais, em troca de seu silêncio, da entrega do algoritmo Ômega e da minha eliminação. Eu tinha as provas de uma fraude maciça. O e-mail de Vitor para Vasconcelos, intitulado A Ponte para o Paraíso, detalhando a criação da offshore nas Ilhas Cayman e o esquema para roubar o algoritmo. A vingança não era mais uma reação emocional, era um cálculo preciso. Eu não queria justiça, eu queria a destruição perfeita. Eu tinha as provas, eu tinha o acesso, eu tinha 90 dias. No dia 85, o arsenal estava pronto. A vingança seria dual. Punir a Monolith Corp com a perda do ativo que eles roubaram e usar a ganância de Vitor contra ele, garantindo que ele caísse por fraude em vez de apenas por traição. O algoritmo Ômega era o sistema nervoso central da Monolith Corp. Eu entrei no código-fonte nos arquivos que Vasconcelos acreditava ter comprado e inseri um comando de autodestruição com delay. Este comando não apagaria arquivos. Ele reescreveria metodicamente o código. No dia 90, às 8 horas da manhã, 0 segundos, o código acionaria uma função que substituiria cada variável, cada constante crítica e cada loop de otimização por ruído aleatório. O Ômega viraria cinzas, exigindo meses de retrabalho e causando perdas estimadas em mais de 500 milhões de dólares em valor de mercado em 24 horas. Usei o acesso para vasculhar os registros financeiros. Vitor estava prestes a transferir os 16 milhões de reais para a minha conta, para cumprir a cláusula de 90 dias. Mas antes de me pagar, ele moveria a quantia muito maior, os 200 milhões de reais em bônus e ações, para a sua offshore nas Ilhas Cayman. Minha vingança era esta. Eu faria com que Vitor me pagasse, mas a um custo destrutivo para ele e para a Monolith Corp. Dia 90. 7 horas e 55 minutos da manhã. Eu estava no meu quartinho, ligando meu laptop. O cheiro de eletricidade estática e a ansiedade eram a única coisa que eu sentia. Eu assistia o relógio, cada segundo era uma eternidade. 8 horas, 0 segundos. Meu script de destruição foi executado na rede da Monolith. Imediatamente, o sistema da empresa começou a emitir alertas de falha generalizada.
O algoritmo Ômega estava virando lixo. 8 horas e 5 minutos. Recebi um e-mail. Era uma notificação bancária. Vitor havia depositado 16 milhões de reais na minha conta. Ele honrou o contrato. A transferência me dava capital legal, e a trapaça dele estava, tecnicamente, resolvida perante a cláusula. Eu tinha meu dinheiro de volta. 8 horas e 15 minutos. O telefone pré-pago, que ninguém sabia que eu tinha, tocou. Era Marcos Vasconcelos, o CEO da Monolith Corp. Sua voz era uma mistura aterrorizante de ódio e pânico. O que diabos é isso, Alexandre? O algoritmo Ômega é lixo. Você o sabotou. Você comprou uma propriedade roubada, Marcos. E o ladrão de quem você comprou vai pagar o preço, não o proprietário original. Lembre-se, você sabia que ele era roubado. Eu te dou o triplo se você desfizer isso. 3 vezes 32 milhões. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você procure no seu servidor de e-mails. Na lixeira de Vitor, no dia em que ele assinou a venda de fachada. Procure por uma minuta. O nome é Declaração de Transferência de Valor Total. Aquele é o preço real da venda. Depois procure o e-mail dele para você, intitulado A Ponte para o Paraíso. Ali está toda a sua transação ilegal, com a offshore dele e o preço real de 200 milhões de reais. Eu não estava apenas dando a prova, eu estava acionando a bomba. A Monolith Corp não apenas perdeu o algoritmo Ômega, mas também ganhou um processo de fraude interna maciça, forçada pelo próprio CEO para roubar um ativo. Vasconcelos, sabendo que estava perdido, faria o único movimento lógico. Ele sacrificaria Vitor para salvar a própria empresa. Nas semanas seguintes, o mundo corporativo desabou sobre Vitor. Primeiro, a Monolith Corp o demitiu em desgraça. A perda do algoritmo Ômega causou um prejuízo de centenas de milhões de dólares nas ações, e o escândalo da transferência de valor total deu a Vasconcelos a desculpa perfeita para jogá-lo aos lobos. Em segundo lugar, as autoridades entraram em ação. Eu entrei com uma ação para declarar a venda de má-fé e coerção, usando o recibo de 16 milhões na minha conta como prova de que eu só recebi metade do valor de fachada. Mas a verdadeira vitória não estava na justiça lenta. A superação. Eu não precisava mais da Sigma-Tech. Eu tinha 16 milhões de reais, o algoritmo Ômega, que eu havia restaurado para uso exclusivo, e a lição amarga da traição. Eu era o gênio, o código, e agora, o capitalista. Eu abri uma nova empresa. Chamei-a de Vértice Systems. Na primeira reunião com minha nova e leal equipe, eu coloquei o recibo de 32 milhões de reais de Vitor na mesa. Este papel, eu disse, levantando o recibo que um dia foi a minha ruína, é o nosso lembrete. Ele representa a traição, a complacência e o preço que pagamos para sermos os melhores. Ele foi o pagamento de Vitor. Agora, ele é o nosso combustível. A Vértice Systems, alimentada pelo algoritmo Ômega aprimorado e pela fúria fria de seu fundador, cresceu a uma velocidade insana. Em apenas 12 meses, a Vértice era avaliada em mais de 250 milhões de reais. A Monolith Corp estava lutando por sua sobrevivência corporativa, afundando em processos e prejuízos. E quanto a Vitor? Ele perdeu tudo. A polícia e as autoridades de concorrência estavam investigando o escândalo da Monolith Corp e a offshore dele nas Ilhas Cayman foi congelada por suspeita de evasão fiscal. A última vez que o vi foi em uma foto de jornal, saindo de um tribunal, com o terno amassado, o rosto pálido e derrotado. Ele parecia um fantasma do homem que um dia foi. Eu não o destruí com vingança mesquinha ou violência. Eu o destruí com a inteligência que ele tentou roubar, com a informação que ele pensou ter enterrado e com o sucesso espetacular que ele não conseguiu replicar. O recibo que Vitor deixou não foi o final da Sigma-Tech. Foi o recibo de pagamento para a minha nova empresa. Ele me deu a vingança perfeita. O capital para financiar o meu próprio sucesso espetacular em cima das cinzas da sua traição. Eu não sou mais o Alexandre que codificava na garagem. Eu sou o CEO da Vértice Systems. E hoje o meu sucesso é a minha vingança, e o meu próprio código, o meu único sócio de confiança.